Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Há um texto, aliás, uma frase muito interessante no livro de Salmos, no de Samuel, onde Samuel diz assim: Ebenezer, é uma palavra que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que todos nós podemos dizer como Samuel disse naquele momento de vitória do povo de Israel. Ele pegou uma pedra e declarou sobre aquela pedra como um marco, como um memorial de que Deus havia trazido-os até ali em vitória. Eu creio, irmãos, que foi mais uma semana de vitória para cada um de nós, não é verdade? Deus te deu vitórias lá no seu contexto, não vou dizer do trabalho, nem todos estão podendo trabalhar nesse momento, mas na família, em casa, os que estão trabalhando. Enfim, o Senhor está nos trazendo, nos conduzindo de vitória em vitória. E nós podemos dizer então, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e nós podemos pela fé dizer que Ele continuará nos ajudando. Na semana que entra, no mês que entra, enfim, nos meses adiante, nós não sabemos o que nos espera aí à frente, mas uma coisa nós sabemos: seja o que vier pela frente, em termos de tudo isso que estamos vendo, a melhor coisa que nós sabemos é que o Senhor está conosco. Amém? Ele está conosco. Ele disse: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Que bom, queridos, estamos adorando o Senhor nessa noite, estamos juntos aqui na presença do Senhor e estamos entrando no seu lar. Você certamente está com a sua família reunida, e então esse é um momento para nós abrirmos o nosso coração e recebermos a palavra de Deus, que certamente vai nos ajudar nesta noite. Eu vou fazer um pouco diferente, ao invés de dar os textos que vou utilizar na meditação, na mensagem nesta noite, eu vou apenas citar o conteúdo de cada texto. E combinei com o pastor Elcio que no final ele vai mandar pelo WhatsApp todos os textos da mensagem, e aí você vai poder durante a semana reler, meditar, enfim, verificar tudo aquilo que nós então comentamos no culto desta noite. Os textos então, os versículos que certamente vão fortalecer a nossa fé e nos despertar espiritualmente a cada um de nós nesse tempo do fim que estamos vivendo. Então eu queria começar com um texto muito conhecido no Novo Testamento. Jesus ensinando a oração do Pai Nosso aos discípulos. Num determinado momento da oração do Pai Nosso, Jesus disse: orem assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. É muito interessante o que Jesus está dizendo aos discípulos sobre orar pedindo para que venha o teu reino. Aliás, na oração do Pai Nosso, esta é a primeira petição, é o primeiro pedido. Quando você ora o Pai Nosso e você presta atenção, então depois de dizer santificado seja o teu nome, o primeiro pedido que Jesus orienta os discípulos fazerem ali venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. A primeira boa notícia, queridos, ao olhar essa verdade da palavra de Deus, é que se Jesus está falando que o nosso Deus, que é o nosso Pai, ele tem um reino, significa que Deus, ele é rei. E o nosso privilégio aqui na terra é que nós temos um Pai que ele é rei. Ele é o rei de todas as coisas, ele reina sobre todas as coisas. Agora nós precisamos lembrar que Jesus está falando para que esse reino dele venha para a terra. Significa que Deus, ele está reinando na sua esfera hoje de atuação lá no céu, onde está o seu trono, e lá ele reina sem nenhuma intromissão. A Bíblia diz que a vontade perfeita dele é feita no céu, e os anjos, eu imagino que basta um olhar de Deus, e os anjos sabem o que Deus quer, e os anjos se curvam às suas ordens, ao seu mandado,
Mas aqui na terra não acontece o mesmo. Aqui nós temos um inimigo em comum, ele é inimigo de Deus e é o nosso inimigo, e o mal se instalou com a entrada do pecado no planeta Terra, na raça humana. Portanto, nós temos um inimigo que não se submete com os seus subordinados, não se submete a Deus aqui no planeta Terra. E também temos uma raça humana rebelde, caída, que se afastou de Deus. As nações não obedecem a Deus, elas não conhecem a Deus, elas não obedecem a Deus. Então Jesus está dizendo à sua igreja, dizendo aos seus discípulos: orem para que o reino do Pai, o reino de Deus venha. Então o que Jesus está ensinando aqui, irmãos, nós como peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, como foi dito no começo do culto, nós temos uma esperança. Não é uma esperança incerta, é uma esperança certa. O reino de Deus está vindo para o planeta Terra. Aleluia. Deus está vindo para reinar. Ele vai enviar o seu Filho Jesus, que vai reinar por 1000 anos sobre o planeta Terra. E nós reinaremos com Ele. E eu creio que lá no céu a Bíblia fala que tem um altar de incenso, de ouro, bem diante da face de Deus, diante do trono de Deus, para onde as orações da igreja sobem. Você pode imaginar isso? A sua oração, ela não desaparece, ela chega ao trono, chega perto aonde está Deus, aonde Ele reina soberanamente. E a Bíblia diz que as suas orações, a oração da igreja fica sobre esse altar de incenso. E eu creio que a oração que mais sobe para esse altar de incenso perante a face de Deus, essa oração que Jesus ensinou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Certamente você já fez essa oração dezenas, né? E quem sabe até centenas de vezes. Eu tenho dito que essa é a oração muito completa, que todo crente deveria fazer pelo menos uma vez por dia. A oração do Pai Nosso não foi ensinada para a gente repetir apenas, né, mecanicamente, ou para a gente terminar uma reunião e dizer assim, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Não, a oração do Pai Nosso, ela é para nos levar a dialogar com o nosso Pai, que é Rei de todo o universo, e que virá trazer o seu reino, o seu domínio, então, para a terra. A Bíblia diz que quando Jesus terminar o seu reino de 1000 anos na terra, onde a sua igreja, depois de ser arrebatada, reinará com ele, a Bíblia diz que Jesus, ele entregará o reino ao Pai. Que quadro lindo! Você vai encontrar esse texto, depois eu vou enviar para você verificar. Jesus reina e depois Jesus entrega esse reino para o Pai, porque ele realmente é o Rei do universo. O final da oração do Pai Nosso termina assim: pois teu é o reino, o poder e a glória. O poder, o reino e a glória pertence a Deus Pai. Deus Filho reinaremos com Ele, e depois Ele entrega esse reino para o Rei único e eterno, Deus Pai. É muito interessante que Paulo, falando sobre o reino de Deus, há uma igreja que padecia perseguições no livro de Atos, e Paulo mesmo estava padecendo perseguições por pregar o Evangelho, e a Bíblia diz que ele chega então para esses irmãos novos convertidos, judeus que haviam deixado o judaísmo e abraçado a fé em Cristo, e ele disse: irmãos, importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Irmãos, é um privilégio nós sermos cidadãos do reino. O reino de Deus, saiba que você é um cidadão, não de segunda classe, você é de primeira classe, você pertence ao reino de Deus. E a Bíblia diz que há um preço para entrarmos nesse reino. Alguém diz: mas Jesus não pagou todo o preço na cruz? Quanto à salvação, sim. Mas, queridos, nós, até que o reino de Deus venha para a terra e nós entremos no reino de Deus e reinemos com Cristo, e vejamos Deus estabelecendo a sua vontade perfeita sobre todas as nações, todo o planeta Terra, nós teremos muitas turbulências, muitas tribulações. Nós estamos no meio de uma, né? E não sabemos quantas virão aí pela frente. Mas Paulo está dizendo
disse àqueles irmãos, e isso também se aplica a nós: importa, irmãos, que por muitas tribulações a gente entre no reino de Deus, mas deixe-me dizer, compensa, vale a pena, custe o que custar. Pode ser difícil, pode ser duro, mas queridos, o reino que nos espera é um reino eterno, onde nós estaremos para sempre com o nosso Pai que é Rei. Você é filho do Rei, amém? Você é filho, filha do Rei do Universo. Ele virá para estabelecer o seu reino na terra. É interessante que aqueles 4 seres viventes que estão constantemente perante o trono do Pai, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é. E é interessante que eles terminam então essa repetição, esse louvor constante perante o trono, eles terminam dizendo assim: o que era, o que é e o que há de vir. Ele não está falando de Jesus, Jesus virá de fato, mas ele está falando que Deus vem para a terra, Deus virá para reinar, porque Jesus disse: peçam, orem, para que o reino de Deus venha e a vontade dele seja feita na terra. O único lugar em que a vontade de Deus não está sendo feita nesse exato momento é no planeta Terra. No céu, a vontade dele é feita perfeitamente. Então, queridos, que privilégio sermos cidadãos do reino. Jesus, numa outra conversa com os discípulos, disse assim: o Pai, ele agradou-se de dar a vocês o seu reino. Olha que lindo isto. O Pai, Jesus, encorajando os discípulos, ele se agradou em dar a vocês o reino. Então significa que o reino pertence a nós, nós somos cidadãos do reino, e nós entraremos finalmente nesse reino quando ele se tornar visível e concreto na vinda do Senhor. Eu falei então, irmãos, que há um preço, que enquanto nós caminhamos para esse momento da vinda do reino de Deus para a terra e nós entrarmos definitivamente nele, há turbulências, há tribulações. E eu me lembrei aqui então de um outro texto em que Jesus, falando com os discípulos, ele diz assim: não tenham medo, não tenham medo, ó pequeno rebanho. Jesus fala isso naquele contexto em que ele está falando da ansiedade, das preocupações dessa vida. Ele fala logo depois de dizer: olha, se o Pai cuida dos lírios, cuida dos pássaros, ele vai cuidar de vocês, não se preocupe, não tenham medo, ó pequeno rebanho. A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus compara aquele grupo de discípulos, então, a um rebanho. Rebanho é a palavra designada para um grupo de ovelhas. Então, Jesus está chamando os discípulos de ovelhas. Então, ele está dizendo: eu sou o pastor de vocês, não tenham medo. Então, queridos, nós estamos lidando nesses dias com uma turbulência, quer dizer, há vários aspectos dessa turbulência. Ela tem a ver com a questão da saúde, com a questão financeira, com o que vem depois. E há pessoas que estão sofrendo com medo do presente, com medo do futuro, com medo do que está acontecendo, do medo do que vai acontecer, sofrendo agora pelo que está acontecendo agora ou pelo que há de vir. Mas o Senhor está nos encorajando nesta noite: não temam, não tenham medo, pequeno rebanho. O Senhor é o pastor nosso, nós somos o rebanho do Senhor Jesus. Ele é o bom pastor, Ele está conosco, Ele está presente. É interessante que no Salmo 23, o salmista então diz assim, ele tomando... quem escreveu o Salmo 23 foi Davi. Davi era pastor de ovelhas, e então ele compõe o Salmo 23 e ele reveste a linguagem poética do Salmo 23 usando a figura então lá do pastoreio, do contexto em que ele vivia, que ele trabalhava. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E sabe, você está com medo se vai ter emprego, se vai ter o que comer, o que vestir, enfim, o que vem aí pela frente. Mas se o Senhor é o seu pastor, então você pode declarar a cada dia quando o sol nasce:
nada me faltará. Nada me faltará, não só em termos de coisas materiais, mas você não precisa só de comer, beber e vestir. Você precisa de saúde mental, saúde emocional, você precisa de saúde física, você precisa, enfim, de gozo, de alegria para continuar caminhando. E quando a Bíblia diz que nada nos faltará, é em todas as esferas, em todas as áreas. Como é bom ter o Senhor como nosso pastor. Amém? E no Salmo 23 ainda ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu fiquei pensando, irmãos, que esse momento, né, quando a gente está vendo pela televisão, até não dá para ficar assistindo muita televisão, né, a ênfase que eles dão no lado negativo da crise, e a gente vê aquele quadro de covas abertas, né, cemitérios e tanta coisa. Me veio outro dia uma sensação de que nós literalmente estamos passando por um vale da sombra da morte, né? São pessoas morrendo aqui e ali, e não faz bem, né, para nossas emoções ver tudo isto. E isso muitas vezes nos abate e pode até nos levar a uma crise emocional, a uma ansiedade profunda. Mas esse texto está dizendo, Jesus dizendo: não tenham medo, pequeno rebanho, eu sou o pastor de vocês. E o salmista lá então confirma isso dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Por que eu não vou ter medo? Porque tu estás comigo, Senhor. Tu és o meu pastor e tu estás comigo no vale, na hora de dor, em que ao redor eu estou vendo morte, dor, estou vendo crise. Então a melhor coisa neste momento é saber que nós não estamos sozinhos no vale. Deus nunca prometeu que nós não passaríamos pelo vale. Como o próprio salmista sabia disso e tinha passado por momentos de vale, mas ele disse: o que me encoraja é que o Senhor está comigo, eu não terei medo. E a sua vara e o seu cajado me consolam, me confortam. Duas coisas. Então ele disse que traziam conforto e consolo a ele. E eu fiquei pensando, isso pode simbolizar as duas coisas que Deus deixou na terra para nos ajudar em tempos difíceis. A palavra de Deus, as Escrituras, elas nos consolam e nos confortam. Há um texto na Bíblia que diz que as Escrituras, elas nos trazem consolo. Então, o salmista diz: vara e cajado me consolam. As Escrituras, a palavra de Deus, quando você lê, por isso que você deve todo dia tirar um tempo para ler as Escrituras, meditar e deixar que ela entre em você, porque ela traz conforto, ela traz encorajamento. E outro recurso que Deus deixou na terra, nesses momentos de vale especialmente, queridos, nós podemos contar com a pessoa do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou pedir ao Pai e Ele enviará para vocês um outro Consolador, para que esteja com vocês e que estejam dentro de vocês. Você tem recursos para passar por esse vale que todos nós estamos passando. Então o mundo não tem essas fontes para recorrer e para ser consolado, ser encorajado, mas eu e você temos o conforto do Espírito Santo, o conforto das Escrituras, passando pelo vale. Agora outra coisa interessante que o salmista diz, ainda que eu passe, né? Tem uma versão que diz ainda que eu passe pelo vale, né? Não significa ainda que eu viva no vale. O cristão não vive sempre no vale, ele passa pelo vale. E ao passar o Senhor está com ele. E é uma coisa momentânea. Eu creio, irmãos, que o Senhor vai nos fazer passar por esse vale. Eu tenho feito uma oração, até baseada naquele texto de Mateus 24, quando a Bíblia fala da grande tribulação que virá nos últimos dias, aí pela frente. A Bíblia diz assim, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, nenhuma pessoa se salvaria. Então eu falei assim, tem base para a gente poder orar. Eu digo: Senhor, tenho feito essa oração, Senhor, abrevia esse tempo, né, de crise do coronavírus, né? Encolhe, né? Se ele tiver que durar aí mais um mês, faz durar 15 dias. Tiver que durar 2 meses, faz durar só aí 20 dias. Então você pode ser ousado e orar: Pai,
está difícil, não está fácil, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu ouso te pedir em nome de Jesus, abrevia esse tempo, Senhor, socorre-nos. Deus não vai ficar bravo com você de fazer isto. Agora, queridos, me lembrei de uma história que eu vi, aconteceu dentro de um avião. A aeromoça anuncia aos tripulantes dizendo que todos devem apertar o cinto de segurança, ninguém deve se mover, porque o avião vai passar por uma grande turbulência. E imediatamente todo mundo se apertou ali, apertou o cinto e ficou ali um pouco tenso, e aí aquela turbulência começou, e não foi uma turbulência fácil, pequena e rápida, mas uma senhora olhou para um menino sentado ao lado de uma outra senhora e disse assim: menino, você está tão tranquilo no meio da turbulência, por quê? Aí ele sorriu e disse: sim, eu estou tranquilo, porque eu sei que vai terminar bem, o piloto é o meu pai, é meu pai que está pilotando esse avião. Ele estava ao lado da mãe, bem tranquilo, a mãe estava tranquila também. Se perguntasse a ela, dizia: é meu esposo que está pilotando. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que no meio desta crise, quem está pilotando o universo, não só o planeta Terra, todas as coisas, é o seu Pai, é o nosso Pai. Ele é o Rei de toda a terra. Isso encoraja você nesta hora? Amém? Então, vai terminar bem, vai terminar bem. O nosso Pai está pilotando e Ele é um perfeito piloto. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Uma terceira verdade, queridos, que eu creio que nesse tempo em que Deus está nos trazendo, nos fazendo ficar parados, mais quietos, então Deus está nos chamando para vivenciar uma verdade que Jesus disse aos seus discípulos também antes de ir à cruz. Ele disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Meus irmãos, nós precisamos conhecer Deus mais profundamente. E nesse momento, não perca esse tempo que Deus está nos dando, em que você pode gastar mais tempo se relacionando com Ele, em comunhão com Ele. Há duas maneiras de conhecermos a Deus. Aliás, há pessoas que você ouve ela perguntar para um outro assim: quando é que você conheceu Jesus? A pessoa fala: foi lá em 1980, 1970, 1940, né? Cada um tem a sua data, o tempo que... eu conheci a Jesus lá, né, lá atrás. Mas a pergunta, querida, é esta: o quanto você vem crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus, desde o ano, do dia em que você começou a conhecer o Senhor? Você e eu não conhecemos o Senhor plenamente no dia em que nós recebemos a Cristo. Você simplesmente começou a conhecê-lo. Jesus está dizendo que a vida eterna, ela começa aqui e agora. Ela não começa quando você morrer e for para o céu. Jesus está dizendo: a vida eterna é esta, é isto, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então nós precisamos conhecer o Senhor. Eu estava participando de um grupo de pastores, alguns amigos, e algum tempo atrás aconteceu logo aí no começo dessa pandemia, então um dos pastores, que é meu amigo, então falou: olha, o pastor, o irmão lá fulano de tal, aquele líder, ele deixou o grupo. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: é porque ele leu uma postagem de alguém pôs então no Face dizendo assim, que Deus com um único vírus colocou o mundo inteiro de joelhos. E ele não concordou com isso. E ele disse que Deus não faz isto. Então ele saiu, se afastou, ofendido. Então, queridos, eu vi nisso um pequeno exemplo do que está e vai acontecer nesse tempo de crise e as turbulências que nós teremos ainda pela frente. Se nós não conhecermos todas as facetas de Deus, se nós não conhecermos
o caráter de Deus em todas as suas, assim, na sua totalidade, muita gente vai se ofender com a maneira como Deus vai agir, está agindo e agirá nesses últimos tempos. Nós conhecemos muito um atributo de Deus que chama amor, né? E todo mundo acha que Deus só tem esse atributo, que Deus é amor. Aliás, não é só um atributo dele, a própria natureza dele. João diz que Deus, ele é amor, a essência dele é amor. Nós conhecemos muito o amor de Deus e precisamos conhecer mais mesmo, nos aprofundar. Mas nós conhecemos pouco do outro lado da moeda, o outro lado do caráter de Deus, que é a justiça. Deus, ele na essência é amor, mas tanto quanto ele é amor, ele é também justo e santo. Isso faz parte do caráter de Deus. E porque ele é justo e porque ele é santo, ele também traz juízo e disciplina sobre o mundo e sobre a raça humana, porque Deus não tolera o pecado. Deus vai, na sua longanimidade, quer dizer, na sua paciência, a Bíblia diz que ele é tardio em irar-se, ele vai suportando, mas há um momento em que Deus traz o seu juízo. Deus traz, se você ler a Bíblia, você vai ver lá o que aconteceu na época de Noé. O pecado foi se avolumando até que chegou a última gota e Deus teve que trazer juízo sobre o planeta. Teve que recomeçar toda a história humana. Se você olhar, ler o livro de Apocalipse, você vai ver que lá na frente, Deus vai trazer juízos severos sobre o planeta Terra, sobre os homens que não se arrependeram, as nações rebeldes que se voltaram contra Deus. Então faz parte desse Deus que eu e você conhecemos, que é amor, que nos ama, mas que ele traz justiça, traz juízo, ele é um Deus justo. E é interessante que o salmista escreve um verso muito, muito bonito nos Salmos. Ele diz assim: ó Deus, justiça e juízo são a base do teu trono. Justiça e juízo, então, é o fundamento, são o fundamento do teu trono. Nós precisamos conhecer, queridos, não só o amor de Deus, mas a justiça de Deus. E você não pode estranhar como Deus vai agir com as nações nesse tempo do fim. Porque esse Deus que ama as nações, ele também trará a sua justiça, trará o seu juízo. E não significa que ele não deixa de ser um Deus amoroso. Conhecemos muito da bondade de Deus, mas às vezes temos dificuldade de entender que esse Deus que é bom, ele é um Deus também que disciplina. Um dos textos de Apocalipse diz assim: eu amo, eu repreendo e eu disciplino a todos quantos eu amo. Então Deus é um Deus que expressa o seu amor, às vezes trazendo disciplina, né, aos seus filhos próprios. Ele não traz disciplina só para o mundo, ele traz também para os seus filhos como expressão de amor. Há um livro que alguém escreveu que diz assim: quem ama disciplina, né? Tem fundamento na Bíblia. Deus nos ama e Deus traz disciplina. Então veja, quando Jesus disse que nós precisamos conhecer Deus, conhecer o caráter de Deus, nós não podemos conhecer só uma faceta de Deus, temos que conhecer todo o caráter dele. Estude a palavra, queridos, leiam a palavra, mergulhe na palavra de Deus. E sempre que você ler um texto da palavra de Deus, um capítulo, pergunte: o que esse texto está me revelando sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus, o que eu aprendo sobre Deus? Porque atrás de toda a história da Bíblia, tudo isso está comunicando um atributo, um traço do caráter do nosso Pai, e nós precisamos de fato conhecê-lo. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Muita gente conhece Deus, começa a conhecê-lo e para. Você encontra essa pessoa depois, anos depois, e ela não desenvolveu, não cresceu, e outros começam a conhecer Deus e elas avançam tanto, né, que você encontra ela depois
e às vezes não faz tanto tempo que ela se converteu, mas se percebe que ela conhece Deus numa amplitude tão grande. Então lembre-se disso, você conhece Deus pela sua palavra, a palavra revela quem Ele é, e você conhece Deus passando tempo com Ele, tendo comunhão com Ele, intimidade com Ele, relacionamento com Ele. É no lugar secreto que você vai conhecendo a Deus, conhecendo quem Ele é de fato. E queridos, quero ver se consigo tocar em mais uma verdade aqui, que tem me inquietado bastante. Há aquela parábola, talvez uma parábola das mais conhecidas que Jesus contou no contexto do fim dos tempos. Jesus falou então sobre a parábola das 10 virgens. Você lembra disso, né? Todos nós conhecemos. Não precisaria nem contar a parábola, mas há uma verdade ali que, regra geral, os pregadores não comentam, não falam. E às vezes a gente quer dar detalhe até para o óleo, para a candeia, né, para tanta coisa ali, e se perde naquilo que é essencial. E a gente fica com aquilo que é periférico. Mas, sintetizando, Jesus conta a parábola das 10 virgens, que significariam as damas de honra, né, que vão participar de um casamento, e elas estão aguardando o noivo. Então a Bíblia chama de 5 prudentes e 5 nécias. Nécias significa sem juízo, né? E ali o noivo que vem para encontrar-se com as 10 virgens, que são as damas de honra, elas representam a igreja, elas representam, né, as pessoas que supostamente são a igreja de Jesus, e Cristo na figura do noivo. Isso tem fundamentação em toda a Bíblia, porque Jesus é chamado de noivo e a igreja, então, é chamada de noiva. Bom, Jesus conta essa parábola e diz que o noivo ali, então ele demora, e aí as lâmpadas começam, as 10 virgens começam a dormir e dormem de fato. Aquelas que não tinham juízo tinham levado um azeite limitado, somente nas candeias. As outras tinham levado, os prudentes, reserva. Quando chegou a meia-noite, alguém deu um grito. Todas estavam dormindo, e alguém grita: eis o noivo, saiam ao encontro dele. E elas acordam e, então, as que não tinham ali o óleo, as sem juízo, falam para as outras: você pode me arrumar do óleo seu? E elas dizem: não, nós não vamos te arrumar não, você vai ter que resolver esse problema, né? E aquilo era essencial, ter azeite para poder continuar caminhando e encontrar o noivo à meia-noite. E elas saíram então para providenciar. Meia-noite é difícil de achar alguma coisa aberta para comprar azeite, né? É um horário impróprio. Alguém disse que brasileiro, sempre que a gente faz qualquer coisa para, assim, uma festividade, qualquer coisa, qualquer programação, brasileiro é conhecido por aquele que deixa para a última hora. Já ouviram isso? Né? E tudo bem, a gente deixa para a última hora e às vezes dá certo. Mas se há uma coisa que a gente não pode deixar para a última hora, é aquilo que é essencial na vida espiritual para a gente se encontrar com Jesus. Bom, elas saíram e as outras 5 entraram para a festa com o noivo, com a sua noiva, e fecharam a porta. Elas voltaram mais tarde. Não sei se acharam ou não azeite, talvez tivessem achado algum azeite, né? Mas o que chama atenção, a verdade que nos faz, queridos, ficar estremecidos, é isto, que elas chegam às 5 virgens sem juízo, que não tinham o que era essencial para encontrar o noivo. Elas chegam e batem a porta: Senhor, abre-nos a porta. E elas ouvem uma resposta lá de dentro. E a resposta é essa: na verdade vos digo que eu não conheço vocês. E Jesus termina então essa parábola dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia e hora em que virá o seu Senhor. Mas, querido, daquelas 10 virgens, então fica claro que 5 delas de fato simbolizam a igreja, que estavam preparados, convertidos, e estavam preparados para o encontro com o Senhor.
As outras 5 tinham toda a aparência das outras, tinham candeia, tinham até algum azeite, mas a resposta que elas ouvem do noivo é de nos fazer estremecer, porque o noivo diz assim: eu não conheço vocês. E meus irmãos, isso é uma advertência para nós. Nós estamos caminhando para o momento do retorno do noivo, que é Cristo, a vinda do reino de Deus. E não basta você frequentar a igreja, não basta você ter uma aparência externa de alguém que é evangélico, não basta você conhecer um pouco a Bíblia, não basta você ter o seu certificado de batismo. É possível e vai acontecer isto naquele dia em que as pessoas terão uma grande decepção. Você diz: eu conheço um pouco da Bíblia, eu conheço um pouco do Evangelho, eu conheço, mas o Senhor dirá assim: mas eu nunca conheci vocês. E conhecer aí significa ter relacionamento, e relacionamento com Deus só vem a partir da conversão, do novo nascimento. E eu queria então terminar encorajando você nesses dias de reflexão, que você pudesse então estar checando a sua relação com Deus. Você faz parte daquelas 5 moças prudentes que conheciam o Senhor e o Senhor as conhecia? Ou talvez você conheça alguma coisa de Deus, das coisas de Deus, mas a pergunta é: será que o Senhor tem relação com você, conhecimento, tem um relacionamento com você? Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Onde você está, curve a sua cabeça, e eu quero fazer uma rápida oração. O pastor Elcio depois vem para orar também. Mas nessa noite, certamente Deus está falando com você em alguma área, e dê uma resposta a Ele. Comece checando o seu relacionamento com Deus. É melhor levar um susto aqui do que uma decepção naquele dia. Você precisa estar muito seguro da sua relação com Deus. Pai, nós oramos, temos ouvido a Tua palavra e ela tem vindo ao nosso coração. Nós pedimos, ó Deus, que possamos Te conhecer mais, possamos realmente estar certos da nossa relação contigo e estarmos preparados para aquele dia, Teu retorno. Queremos Te conhecer, queremos estar tranquilos e sem temor, sabendo que o Senhor está pilotando o avião, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não queremos ser tomados de medo. Pai, nós Te agradecemos porque o Teu reino está vindo e nós oramos mais uma vez: venha o Teu reino, Pai. Somos cidadãos desse reino e queremos, Senhor, estar prontos para entrar, receber o Teu reino e entrar nele. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ficarmos firmes nas tribulações, porque a Tua palavra diz que importa que entremos no reino de Deus através de muitas tribulações. O Senhor é o nosso pastor e nós estamos certos de que não nos faltará a Tua graça, não nos faltará nada. Nós Te louvamos porque a Tua presença está conosco no vale. Não temeremos mal algum. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor.